Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Porque Dói. Eu sou a Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e estou aqui hoje para falar sobre uma doença chamada neuropatia diabética. Hoje no Brasil nós temos mais de 14 milhões de pessoas com diabetes e a neuropatia é uma das complicações mais frequentes. Só que, para variar, pouca gente fala disso. E ela ocorre basicamente porque o indivíduo não controla de maneira adequada o açúcar no sangue. Então, com o passar do tempo, isso é, daqui 20, 30 anos, pode haver um comprometimento dos nervos periféricos, que são aquelas estruturas em formas de fios responsáveis por conectar o sistema nervoso central aos demais órgãos e partes do corpo. Então, a pessoa pode começar a sentir formigamento, queimação, dormência e principalmente falta de sensibilidade nas extremidades do corpo, como mãos e pés. Ou ela pode também não sentir nada disso, só porque é uma doença muitas vezes silenciosa. Para explicar melhor sobre esse tema tão importante, a gente trouxe aqui hoje no nosso estúdio o Dr. Luiz Clemente Rolim, ele que é membro do Departamento de Neuropatias e Pé Diabético da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Juliana, em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. É uma alegria poder compartilhar conhecimento. Ótimo. Doutor, primeiramente, eu gostaria de começar com a pergunta básica, né? Porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar sobre neuropatia diabética. O senhor pode explicar um pouquinho pra gente o que é isso? Indo direto ao ponto, Juliana, a neuropatia diabética é uma doença dos nervos extremamente frequente e progressiva, que pode se manifestar com sintomas positivos, tipo dor, formigamento, agulhadas, pinicadas, adormecimento e queimor ou queimação nos pés, ou sintomas negativos, que é a perda da sensibilidade. Por exemplo, o indivíduo perde o chinelo na praia e nem percebe, ou ele pisa numa taxinha, no ouriço, no mar, ou coloca os pés no escaldapé e não sente dor. É o sintoma negativo que é mais tardio, é mais grave. Mas eu gostaria de contextualizar, nós estamos vivendo uma epidemia mundial de diabetes tipo 2 e obesidade no mundo e está havendo cada vez mais neuropatia e também pé diabético, né? Infelizmente está aumentando, mas tem muito o que fazer para prevenir e para tratar esses pacientes. Como eu falei, a epidemia mundial de diabetes tipo 2 é altamente impactante na nossa sociedade. O diabetes é considerado uma ameaça à sociedade hoje. Sim. Né? Por quê? Porque está aumentando. Nós temos 425 milhões no mundo de diabetes e até 2045, nos próximos 25 anos, teremos 630 milhões, ou seja, um aumento de 50%. No Brasil, é pior a situação. Nós temos 14 milhões de diabetes hoje, em 2017, são dados oficiais da IDF, International Diabetes Federation, Federação Internacional de Diabetes, e há uma prospecção de que até 2045, né, nos próximos 25 anos, teremos 23 milhões, ou seja, um aumento de 65%. Então, isso aí clama os gestores, os políticos e todas as sociedades, nós, os médicos, associações de pacientes, para que seja feito algo. A gente possa, fazer algo para prevenir esse aumento brutal. Né? Aliás, para contextualizar esse assunto, nós temos 14 milhões hoje, ou mais ou menos 9% da população adulta é diabética no Brasil, e até 2045 teremos em torno de 23 milhões de diabéticos em nosso país, ou seja, um aumento de 65%. É muita coisa. São dados impactantes da IDF. Né? Em 2017, faleceram 4 milhões de indivíduos diabéticos, diretamente causado pelo diabetes, e a metade desses foi antes dos 60 anos. Então, é uma doença que ceifa as pessoas em vida ativa ainda, né? Sim. E mais, 12% dos gastos totais com saúde no mundo se deve ao diabetes. É uma loucura. Ou seja, 670 bilhões de dólares foram gastos em 2017 com diabetes. Nossa, é muita coisa quando a gente fala disso, porque tem a noção que é uma doença assim que as pessoas não dão o devido valor, né? Pensa que é só um açuquinho que está descontrolado no sangue, mas não é bem assim. E aí agora, falando da neuropatia, ela ocorre, é a mais frequente, mas por que ela ocorre? Então, primeiro eu gostaria de dar o conceito, né? Um conceito simples, mas que vale a pena. O que é neuropatia diabética? Neuropatia diabética, ela é a complicação mais frequente do diabetes.
Certo. É impressionante isso. E é um paradoxo, Juliana. Ao mesmo tempo que é a mais frequente, 50% dos diabetes têm neuropatia, ela é a menos diagnosticada. Nossa. Porque não existe um marcador, não existe um exame. O que vale em neuropatia para fazer o diagnóstico é o exame clínico neurológico do médico, pelo menos uma vez por ano, no paciente portador de diabetes mellitus. É uma doença dos nervos, frequente e progressiva, que pode se manifestar com sintomas positivos ou negativos. O que é isso? Sintomas positivos é dor, é formigamento, agulhadas, pinicadas, queimação, queimor contínuo, ou caracteristicamente é um queimor que piora muito à noite, na hora de dormir, formigamento. Pode se manifestar como cãibras, mas pode se manifestar como dor tipo choque, pontada, facada, dor lancinante, uma dor que o paciente chama de paroxística, né? Nossa. Uma dor perversa. E é em qualquer parte do corpo? Desculpa, não, doutor. ela sempre começa nos pés, na ponta dos pés, nos dedos dos pés, e ela vai subindo. Depois de 5 a 10 anos vai acometendo tornozelo, joelho, mãos, mas ela sempre se inicia pelos pés e, caracteristicamente, como eu falei, ela piora à noite e o paciente acorda à noite devido a essa dor, ele é obrigado a caminhar no quarto para melhorar e ela melhora com atividade física. Por exemplo, é ao contrário das dores por artrose, artrite, hérnia de disco, que é uma dor que quando você deita, fica em repouso, melhora a dor da artrose e piora quando vai andar, quando vai caminhar. No diabetes é ao contrário. Então é importante saber esse conceito, né? E uma dúvida, mas qual que é a relação? O que o açúcar acaba agredindo esses nervos, assim, de maneira bem grosseira falando? É isso que acontece? De uma forma geral, sim, mas nós costumamos dividir a neuropatia diabética no tipo 1, diabetes tipo 1, insulino dependente, e o diabetes tipo 2. No tipo 1, realmente, a hiperglicemia, o açúcar no sangue, ao longo dos anos, né, é muito neurotóxico. Assim como o álcool em excesso pode ser prejudicial para os nervos. O paciente, por exemplo, que está com uma intoxicação alcoólica, tomou bebida alcoólica em excesso, ele fica cambaleante, ele fica falando, assim, coisas desconexas, né, pode cair. Na neuropatia do diabetes, também o excesso do açúcar ao longo dos anos vai afetando os nervos e esses pacientes começam a ter dores, caem mais frequentemente, fraqueza nos pés, e isso pode afetar tanto os nervos sensitivos motores dos pés, que são os nervos que a gente chama somáticos, que dependem da nossa vontade, quanto os nervos autonômicos. São nervos que funcionam autonomamente, independente da vontade. Por exemplo, o nervo que controla a pressão arterial do coração, o nervo que controla a frequência cardíaca, o nervo que controla a digestão, a absorção, a evacuação, a função sexual, o ato de urinar. Esses nervos também podem ser acometidos no diabetes. Nossa. É uma coisa que... bem sério. Impacta demais a qualidade de vida do diabetes. É a complicação do diabetes mais frequente, infelizmente a menos diagnosticada, e uma das mais impactantes em termos de qualidade de vida, porque ao longo dos anos a qualidade de vida passa a ser muito... altamente impactada, né, por essa doença. O senhor estava comentando no diabetes tipo 1, essa questão da oscilação do açúcar, hiperglicemia. E no diabetes tipo 2? Já no tipo 2, a coisa é muito mais complexa. Não é só a hiperglicemia, o excesso do açúcar do sangue que prejudica os nervos. Existem outros fatores importantes. Por exemplo, pressão alta, o entupimento dos vasos por arteriosclerose. Então, nesse sentido, colesterol LDL, colesterol ruim também em excesso afeta os nervos. A pressão alta prejudica os nervos. Então, existe um componente vascular dos vasos, que a gente chama de isquemia, do vasa nervorum, que é o nervinho capilar que nutre o próprio nervo, também está acometido. Então, diabetes que ganha muito peso, diabetes que já é obeso, né? Tipo 2, que ganha peso. Mesmo no tipo 1, ganhar peso nunca é bom para a neuropatia. Então, esses pacientes obesos têm mais que emagrecer para melhorar a neuropatia, né? A gente costuma fazer uma analogia, uma comparação entre a neuropatia diabética e a doença renal diabética, porque todo mundo já ouviu falar da diálise. A diálise, né? A insuficiência renal crônica grave, que o indivíduo precisa fazer diálise, é a principal causa de insuficiência renal crônica grave ou dialítica no mundo, é diabetes. Sim. Mas 10, 20 anos antes de você entrar na diálise, você tem uma alteração chamada microalbuminúria, ou seja, a urina fica espumosa, ela começa a excretar a albumina e proteínas na urina, e depois de 10, 20 anos vai para a diálise. E a gente consegue detectar precocemente essa alteração e intervir
com medicações para reverter a microalbuminúria. Na neuropatia é semelhante. O chamado pé diabético é o espectro terminal da neuropatia, seria a diálise. Nem todo diabético que tem neuropatia vai ter pé diabético. O pé diabético, felizmente, não é tão comum quanto a neuropatia, né? Embora está aumentando em todo o mundo os problemas relacionados aos pés diabéticos. Nós vamos falar em seguida sobre esse assunto. Mas comparando então, assim como o pé diabético seria a diálise da doença renal diabética, a alteração da fibra C, são fibras fininhas, que é a sensação térmica ao calor e a dor, elas são precocemente acometidas no diabetes, até no pré-diabetes. O indivíduo que, por exemplo, é obeso, a gente chama de obeso metabólico, que ele tem um pré-diabetes, tem uma alteração ainda de uma glicemia de jejum, por exemplo, o açúcar do sangue de jejum está lá entre 100 e 125, né, o pré-diabetes. Certo. Ele pode já ter uma neuropatia. 15% dos pré-diabéticos, dos obesos metabólicos, podem ter uma neuropatia já muito leve, inicial, reversível, curável, tratável, mas precisa ser feito o diagnóstico, um exame neurológico da sensibilidade ao calor, né? E essa neuropatia vai evoluir depois de 10, 20 anos para o chamado pé-diabetes. Se você não cuidar, se você não prevenir, é lógico, com um bom cuidado, um bom controle, a prevenção, a educação, a gente consegue prevenir realmente o pé-diabetes. Seria o estágio final, como o senhor comentou, né? Exato. E normalmente, assim, esses pacientes, eles sentem que tem alguma coisa errada ou ela é uma doença, assim, silenciosa? Ela vai acometendo e a pessoa, sei lá, passa 10, 20 anos e nem se toca. Ou começa um formigamento e não associa, sei lá, essa queimação. Perfeito, Juliana. É importantíssima essa pergunta. Somente 50% dos diabetes com neuropatia têm realmente sintomas positivos, como cãibras, dores, formigamento, agulhadas, pinicadas, sensação de pisar em gelo, sensação de pisar colocar os pés num balde de água gelada, ou sensação de pinicadas, agulhadas, coceiras, ou dores mais importantes, dor lancinante, né? Sim. A metade não sente nada, ou sente coisas que o próprio paciente não valoriza e, às vezes, infelizmente, nem o médico valoriza. Então, ele pode sentir só uma sensação de formigamento. Ele fala, não, doutor, isso não me incomoda. É normal, né? Ele acha que é normal, está formigando, ou está só sensação de adormecimento, de emborrachamento, de meias apertadas nos pés. Isso tem que ser valorizado, porque já pode ser o início da neuropatia diabética, porque é extremamente frequente. E eu tava vendo que nesses casos, sentir dor até é um bom sinal, né? Sinal que os nervos ainda estão ali funcionando de alguma maneira, né? Nesse contexto, foi bom você perguntar, ótimo comentário, Juliana. A gente sempre fala, a pior dor é não ter dor. A dor pertence à nossa fisiologia, a nossa homeostase, é um sinal de alarme. A dor é uma coisa boa. É lógico que se a dor ela é muito intensa, né? Tem muito o que fazer para a dor, tratar a dor. Mas o pior que pode acontecer a um diabético é ele pisar num prego, num ouriço na praia, ou ele queimar os pés na areia. Ele vai aqui no Guarujá, no verão, a areia está a 50 graus, ele perde o chinelo, nem percebe, depois de 1 quilômetro ele vê que o pé já está em carne viva, está queimado, com bolhas, perdeu o chinelo e nem percebeu, porque ele não sente a dor da areia quente. Ou coloca os pés no inverno, lá em Porto Alegre ou aqui em Campos do Jordão, as pessoas fazem escalda-pé e é perigosíssimo, porque a água do escalda-pé, a água pode estar lá a 70 graus, 80 graus, ele coloca os pés no escalda-pé para aquecer os pés no inverno, vai estar quente, ele não percebe porque não tem dor, quando ele tira os pés da água está queimado, com queimadura de 2º grau. Perde totalmente a sensibilidade. É perigoso isso. E como que vocês fazem o diagnóstico? Como que é? Boa, excelente pergunta. Na prática, uma vez por ano, todo diabético tem que ser submetido a um exame clínico neurológico dos pés. O médico tem que pedir para o diabético tirar o sapato, tirar a meia, e ele vai examinar 4 sensibilidades dos pés. A sensibilidade térmica ao calor e ao frio, a sensibilidade à dor com um alfinete, a sensibilidade vibratória com um diapasão ou bioestetiômetro, que é um aparelho que você quantifica em volts a sensibilidade vibratória, e finalmente o reflexo aquileu com um martelinho. Então, aí você consegue fazer o diagnóstico precoce da neuropatia diabética. Isso é muito importante, porque não existe um exame que faz diagnóstico. Por exemplo, as pessoas falam... É clínico, né? É clínico. Totalmente clínico. É clínico. Os exames são... Existe um exame chamado eletromiografia, que é um exame caro, né, doloroso, invasivo, mas ele não pega a neuropatia nas fases iniciais. Ele só pega numa fase muito avançada, tardia.
E da mesma forma que o monofilamento, né, um teste para ver a sensibilidade táctil e a sensação protetora plantar, que a gente chama, ele também é bom para avaliar o pé diabético, mas não é bom para pegar a neuropatia nas fases iniciais. Certo. E o senhor consegue dizer, assim, aproximadamente quantos por cento dos pacientes com, por exemplo, diabetes tipo 2, que está a verdadeira epidemia, eles vão desenvolver esse problema se não cuidar, se descuidar totalmente? Excelente, Juliana. Nós chamamos isso de prevalência aleatória. O que é isso? Se você tirar uma foto de qualquer capital do mundo, qualquer grande cidade, 50% dos diabéticos nessas cidades têm neuropatia diabética. É extremamente prevalente, 50%. A maioria não sente nada, né? 20% tem dor neuropática severa, que acorda à noite, aí ele vai buscar auxílio médico, e uma minoria tem sensação de formigamento, que a gente chama de parestesia, ou agulhadas, pinicadas, ou adormecimento. Então, essas queixas têm que ser valorizadas, eles têm que aprender a se queixar disso, os pacientes, para os seus médicos, e os médicos têm que valorizar também essas queixas. Mas independente de ter ou não dor, formigamento, é importante examinar uma vez por ano todo diabético, tirar o sapato, tirar a meia, e deve ser examinado pelo seu médico, seu profissional da saúde. Sim, mas vocês têm uma ideia, assim, o senhor comentou, é muito comum, mas sei lá 50% vai desenvolver isso. Exato. Por exemplo, no Brasil nós temos 14 milhões de diabéticos hoje, todo o país. 7 milhões desses, 7 milhões de diabéticos no Brasil têm neuropatia diabética. Os dados, pesquisa científica mostra isso. É muita gente. Mas desses 7 milhões, somente 30% tem realmente dor. Certo. A maior parte não sente nada. Mas é extremamente o que é perigoso, frequente, né? É que muito acaba... perigoso. E como que essa doença vai evoluindo, assim? Qual que é o caminho dela? Então, o que nós sabemos hoje é que o nervo vai degenerando, vai morrendo, principalmente essas fibras grossas, né? Que é o reflexo aquileu, o vibratório, o monofilamento. Ao longo dos anos, a própria natureza tenta regenerar o nervo, mas essa regeneração, vocês já viram, para dar um exemplo prático, vocês já viram trepadeira de muro? Ela vai crescendo. O nervo periférico, o nervo dos pés e das pernas, mesmo os nervos autônomos, eles regeneram. Sim. Eles vão crescendo ao longo dos anos. É uma luta. Neuropatia diabética é uma luta contínua. Vai aguentando. É uma luta contínua. O excesso do açúcar vai degenerando o nervo e a própria natureza vai tentando regenerar esse nervo, emitindo brotos de nervos jovens na periferia, né? Como uma trepadeira de muro. Mas essa luta acaba, infelizmente, sendo... quem vence essa luta é a degeneração, né? Essa regeneração não é eficaz, a não ser que a gente controle bem o diabetes, desde o início do diabetes, o diabetes tipo 2 emagreça, né? Existe medicação para melhorar essa regeneração do nervo. Isso aí, que pode ser utilizada nesses casos. 20 anos, por exemplo, ou não? Em geral, com 5 anos de diabetes já começa a neuropatia, principalmente os que não controlaram nos primeiros 5 anos. Tá. A gente divide a neuropatia, Juliana, em leve, moderada e grave. A leve, que é, por exemplo, no pré-diabetes, nos primeiros 5 anos de diabetes, quando ela é leve, é curável, é reversível. Porém, a moderada... Você não vai curar, mas você consegue estabilizar. Você não deixa o nervo piorar, você não deixa o nervo morrer. Agora, a grave, que são aqueles pacientes que têm 20 anos de diabetes mal controlado, muitos já estão com diálise ou estão na fila do transplante para fazer transplante renal. Tem outras comorbidades que a gente chama, tem problema na visão, retinopatia, né? Tem problema de aterosclerose acelerada, né? Derrame, infarto. Então, nesses casos, embora tem muito o que se fazer pela dor, pela qualidade de vida, tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar a insônia, você nunca vai curar essa neuropatia. Você consegue tratar os sintomas, mas pegar numa fase muito avançada, você não vai conseguir curar. E eu estava lendo, doutor, que ela é responsável, né, a neuropatia, por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas. É isso mesmo? Exato, mais ou menos 85% das amputações por diabetes, a causa foi diretamente a neuropatia diabética. Então, nesse contexto, né, nós estamos vivendo, foi bom você falar do pé diabético, nós estamos vivendo
infelizmente, em todo o mundo, um aumento dos problemas relacionados aos pés nos indivíduos diabéticos. Que não sei se você vai perguntar a definição de pé diabético. O que é pé diabético? Sim, eu ia eu ia perguntar, na verdade, assim, para o senhor explicar dessas complicações que ocorrem nos pés. Tá. Por que ele precisa ficar tão atento com essa região do corpo? Pé diabético, né, de uma forma simples, é a presença de ulceração, né, uma ferida, infecção ou destruição dos tecidos nos pés em pessoas com diabetes, causados pela neuropatia e agravados pela doença dos vasos, que a gente chama de aterosclerose, o entupimento dos vasos nas pernas e nos pés, e a neuropatia é o grande vilão do pé diabético. Os dados mostram que, para você ter uma ideia, é altamente impactante esses dados. No Reino Unido, que é primeiro mundo e a medicina é muito avançada, 73% das visitas aos prontos-socorros do Reino Unido que acabam em amputação são diabéticos. Aqueles indivíduos que vão ao pronto-socorro e acabam amputando um pé, um dedo nos pés, 73% são diabéticos. E está aumentando. Então, isso é no mundo todo, né? Na China, na África, mesmo aqui no Brasil, né? Nós temos, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, a principal causa de internação em indivíduos diabéticos é pé diabético. Eles internam por infecção, por necrose, gangrena, por osteomielite nos pés. E no Brasil, nós temos em torno de estima-se que no Brasil há 56 mil amputações por ano devido ao diabetes e 300 mil internações por ano devido ao diabetes. Nossa. E eles ficam 27 dias em média no Brasil internados. Então, o ônus socioeconômico... imagina o custo, né? É uma loucura. O ônus socioeconômico do pé diabético é muito grande, mas felizmente é possível prevenir. É uma coisa do mundo reversível. Você consegue prevenir o pé diabético. Sim, eu queria perguntar justamente isso. Antes de chegar nessas condições, assim, estágios finais, digamos assim, né? Como que funciona o tratamento? O que pode ser feito para esses nervos não morrerem, entre aspas? Não, excelente pergunta. Então, vamos dividir em dois essa resposta. Por um lado, o tratamento da neuropatia, né? Como eu falei, nós dividimos em leve, moderado e grave. Na leve, com dieta saudável, emagrecimento, atividade física, você reverte a neuropatia. Se pode usar metformina, por exemplo, nos pré-diabéticos. Certo. Na moderada, aí já é importante você, além do controle glicêmico, olhar para o vaso, olhar para o colesterol ruim, que é o LDL, os triglicéridos, olhar para a pressão, medir a pressão, controlar bem a pressão arterial e evitar ganhar peso, e o ideal é perder peso e controlar o diabetes desde o início. Isso é fulcral, é fundamental. Já na neuropatia grave, como eu já comentei, felizmente nós dispomos de drogas espetaculares para tratar a dor, a depressão, a ansiedade e a insônia, que caracteristicamente acomete os diabéticos com neuropatia dolorosa grave. Certo. E, em geral, eles têm 10, 20 anos de diabetes, né? E essa neuropatia, quanto maior é a dor, maior é a gravidade da neuropatia. Porque a dor reflete que o nervo está morrendo. E aí a gente vai tratar a dor, vai tratar a depressão, a insônia, com fisioterapia para melhorar equilíbrio, fraqueza, mas você não vai curar a neuropatia. E eu acho que é importante ressaltar, doutor, independente se for leve, moderado ou grave, a mudança no estilo de vida é fundamental, né? Porque para não evoluir para esse estágio final, né? Não, perfeito. Isso é o que se está falando hoje, é exatamente isso, Juliana. O tratamento fundacional, o tratamento fulcral do diabetes hoje é a dieta saudável, atividade física. Né? As pessoas têm que caminhar aí 150 minutos. Diabetes devem caminhar 150 minutos por semana, né? Pode ser meia hora todo dia, pode ser 50 minutos 3 vezes por semana, caminhar devagar, caminhadas rápidas, né? Não se trata de correr, usar meia de algodão, de preferência meia branca, tênis confortável. E também a dieta é considerado um tratamento fundamental do diabetes, o estilo de vida, né? Mudar o estilo de vida. Bom, doutor, então, para encerrar, o senhor gostaria de deixar mais algum recado? Sim, eu gostaria de fazer um comentário final, Juliana, que nós temos que valorizar mais a doença, o diabetes mellitus e os nossos pacientes diabéticos, né? Nós sabemos hoje que diabetes é uma doença que mata mais do que AIDS e câncer de mama juntos.
E é uma doença altamente impactante em termos de ônus para a família. O paciente com pé diabético, ele pode arruinar economicamente uma família, porque começa a gastar com infecção, antibiótico, curativo, cirurgia, internações repetidas. Na Constituição do Brasil, ela prevê que o diabético tem direito ao seu tratamento, mas muito mais do que isso, o diabético ele tem direito à saúde, à prevenção, pela qual todos nós temos que lutar. Os médicos, os pacientes, as associações de pacientes, os gestores e os políticos. Por quê? Para o diabetes prevenir, e felizmente neuropatia e pé diabetes são preveníveis, ele tem que ter acesso às medicações, ele tem que ter acesso aos calçados especiais. Um paciente diabético que já teve uma amputação ou que teve uma úlcera, ele tem que usar um calçado especial, e no Brasil, infelizmente, demora 2 anos para ele ter acesso a esse calçado. Está demorando 2 anos no SUS, isso é a realidade aqui de São Paulo, em todo o Brasil. Então nós temos que lutar, nós temos que semear hoje para colher amanhã. Se a gente não fizer prevenção, não valorizar a prevenção, se o diabético não tiver acesso às drogas para melhor controle, a automonitorização, calçados especiais, educação, nós vamos mais tarde colher amputação, infecção, pé diabético, dor, depressão, ansiedade, insônia. Então é fundamental lutarmos pelos direitos dos diabéticos, principalmente o direito à prevenção e o direito à saúde. Ótimo, doutor. Muito importante chamar a atenção disso. Bom, e a gente vai encerrando por aqui. E esse foi mais um Porque Dói. E para quem ainda não sabe, dentro do portal Drauzio Varella, a gente ainda tem mais 2 podcasts. O Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Obrigada e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.